Graça e paz a todos os irmãos e amigos, né, que estão conosco nessa live. Houve um problema aqui de conexão e a nossa live ela foi interrompida, tá certo? Mas a gente vai começar novamente para que a gente não possa perder o início da nossa lição, tá bom? Então, o título da lição 2 do quarto trimestre de 2020 é Vocação para a Revelação. O texto base está lá em Apocalipse 1:9, que diz o seguinte: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, João, nesse texto de Apocalipse 1:9, ele já diz porque ele estava na ilha de Patmos, devido à questão da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Por isso que ele estava preso. A nossa introdução ela diz o seguinte: estamos na era domiciana. Domiciano, na verdade, ele era o imperador do Império Romano da época da revelação da ilha de Patmos, do livro de Apocalipse, tá certo? O imperador de Roma era Domiciano, ele reinou, ele dominou o Império Romano de 81 até 96 depois de Cristo, né? 15 anos aproximadamente de domínio desse imperador. Dominava o Império Romano e se considerava um deus. A nossa curiosidade aqui é que ele se considerava um deus. Tá? Quem assistiu aquele filme Apocalipse relata com mais precisão como ele dominava o Império Romano da época, considerando-se um deus. Tá? Espalhava imagens suas pelo Império e punia com violência todos que não as adorassem. Esse cara era doido. Tá? Pelo poder. Ele fazia imagens suas e espalhava por todo o império, e onde essas imagens fossem colocadas, ele queria, né, ele ordenava que as pessoas, né, se ajoelhassem diante daquela imagem, que as pessoas adorassem a sua imagem. Ele se considerava um deus. O império se viu banhado pelo sangue de muitos que não se dobravam diante das imagens. Tá? O Império Romano ele foi banhado, tá? Por muitas e muitas pessoas crentes, pelo sangue de muitas e muitas pessoas crentes que morreram devido não se ajoelharem diante da imagem de Domiciano. Como eu falei, lembra muito aquela passagem do livro de Daniel, quando Nabucodonosor ele criou uma grande estátua sua e queria que todos aqueles que passassem por aquela estátua a adorassem. Tá? É tanto que o Daniel e seus amigos não adoraram a imagem, não se curvaram diante daquela imagem. E disseram que só iriam se curvar diante da imagem do Deus Eterno. Diante da imagem do Deus Eterno, não, diante do Deus Eterno. Eles não iriam se curvar diante de imagem de homem nenhum. Tá? Então, por este motivo, eles foram jogados na fornalha de fogo. Então, Domiciano, ele tinha a ideia, ele acreditava que ele era um Deus, né? E fez essas imagens e espalhou essas imagens pelo Império Romano e queria que todos aqueles que passassem por ali adorassem a sua imagem. Tá? A revelação do Apocalipse leva em conta o conflito no seu sentido histórico e espiritual da igreja e nos leva a meditar sobre suas vastas implicações. Quais são essas vastas implicações? O que resultaria de tudo isso? Qual seria o final de tudo isso? O cristianismo iria acabar? Domiciano, ele dizia que era um Deus. Então, mediante essas questões, as pessoas entendiam que o cristianismo iria acabar, porque João, nesse período aqui da revelação do Apocalipse, João era o último dos apóstolos vivos. Os demais apóstolos já tinham sido mortos de forma cruel. Tá? A gente vê João Marcos foi arrastado por cavalos nas ruas de Alexandria. O cara morreu de uma forma terrível. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Né? Outro foi morto ao fio da espada, decapitado e coisa desse tipo. Então as mortes dos apóstolos de Cristo foi algo cruel. Só João estava vivo. E uma coisa que a gente precisa entender para que a gente possa dar continuidade aqui. Existe um texto bíblico que Jesus, os discípulos, eles sentiam uma certa inveja da comunhão que João tinha com Cristo. João do Apocalipse. Tá?
Então, um dia, os discípulos comentando, né, perguntando por que tanta comunhão, perguntando por que tanto carinho entre eles dois, amor fraterno, essas coisas todas, Jesus olhou e disse: o que importa? Que importa que ele viva? Até que ele me veja voltar nessa terra, no meu poder e na minha glória. Então, muitos dos discípulos pensaram que João ficaria vivo até o arrebatamento da igreja. Muitos pensaram isso. Tá certo? Mas a partir dessa fala de Cristo, a partir dessa declaração de Jesus, a gente vai entender, mediante a história, que João ele foi blindado com uma coisa, com um poder divino, sobrenatural, que ele não conseguia morrer, até a revelação do livro de Apocalipse, porque o próprio Jesus disse: que importa que ele viva, até que ele me veja voltar nessa terra, no meu poder e na minha glória. Então João foi o único dos discípulos que superou todos os algozes da sua época e não morreu. Inclusive até o próprio Domiciano, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Quem venceria as forças do inferno encarnadas em Domiciano? Era a pergunta que existia. Esse cara era ruim demais. Esse cara era muito complicado. Inclusive, alguns teólogos estudiosos dizem que ele era comparado com o rei Acais. Acais foi um dos reis mais perversos que já passou pela história de Israel. Então, Domiciano, como imperador de Roma, Domiciano ele foi considerado cruel. Tá? O autor da lição diz: forças do inferno encarnadas em Domiciano. O cara era complicado. Até quando o Império Romano se manteria oprimindo os cristãos? Até quando o Império Romano iria se manter nessa opressão toda com relação aos cristãos? Que lições são aplicadas às igrejas em todas as épocas? A gente precisa entender que o Império Romano, na época, era um império religioso e político. Hoje, Roma, o Vaticano, enfim, nós entendemos como sendo o poder religioso. Mas, na verdade, ainda continua sendo religioso e político. O Vaticano, na verdade, é um país. Acredito que seja o menor país do mundo, mas é considerado um país. O Papa, além de ser o líder da Igreja Católica, o Papa é um líder político também. Tá certo? Quando ele chega nas demais nações, ele é reverenciado como uma autoridade política também. A gente precisa entender isso. Tá? A revelação precisa ser considerada à luz do estudo dos seguintes aspectos. Quais aspectos? O apóstolo chamado para a revelação. Precisamos entender o seguinte, que João, ele foi chamado para receber a revelação. Ele não se ofereceu. O que a gente vê nos nossos dias hoje são pessoas querendo ter um rótulo porque quer ter. Meus irmãos, quem assiste os meus vídeos, quem assiste as minhas lives que eu faço, muitas e muitas pessoas que estão assistindo, de vez em quando mandam um comentário. Aí diz assim: gostei, pastor. Valeu, pastor. Gostei da palavra. Meu irmão, eu digo na mesma hora: meu irmão, eu não sou pastor. Eu não sou evangelista, eu não sou missionário, eu não sou pastor. Eu sou simplesmente um servo que tenho o desejo ardente no coração de fazer a vontade do meu Senhor. Só isso. Não sou pastor, não sou presbítero, não sou missionário, não sou evangelista. Eu sou simplesmente um servo, tá? Que estuda a palavra de Deus, peço orientação a pessoas que conhecem mais a palavra do que eu e procuro ensinar o que o evangelho manda fazer. E procuro pregar o evangelho. Simples assim. Sem rótulo, sem querer aparecer, sem querer glória para mim. Eu quero só isso. Que ele cresça, Jesus, tá? E que a cada dia Davi Pérez venha diminuir, desapareça, mas que a glória seja para Deus, tá certo? Então, João, ele foi chamado para a revelação, ele não se ofereceu para receber a revelação, ele foi chamado. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, 9 e 10, que vamos ler, né? A gente leu o verso 9, vamos ler o verso 10 também. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa
da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como uma de trombeta. Então João ele já dá uma dica aqui porque é que ele foi parar na ilha de Patmos. Ele foi parar devido à palavra de Deus e pelo testemunho de Cristo. Então João ele não era um criminoso, João ele não era um vândalo, João não era um assassino, nem João também era ladrão. Não, ele estava preso devido a pregar o evangelho. Somente isso. Estava preso devido a fazer a vontade do Senhor. O Senhor se manifesta a João. Está lá no livro, no capítulo 1, o verso 10. Tá certo? O capítulo 1, verso 10 diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então aqui está dizendo o seguinte, que João, o Senhor se manifestou a João, para mostrar a ele o que deveria ser feito. Nos dias atuais que a gente vive, quantas e quantas pessoas dizem que estão recebendo revelação e não estão recebendo nada, meu irmão. Deus não falou nada, e o camarada dizendo, Deus mandou te dizer, Deus não disse nada. Jesus apresentou-se a João. O capítulo 1, verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, Jesus, ele se manifesta a João. O agente dessa visão foi o Espírito Santo. Não foi por vontade de João. Foi algo que o Espírito Santo proporcionou. Foi ordenado de forma objetiva que tudo o que se visse fosse escrito num livro. Né? A gente pode ver que a tradução bíblica, o próprio Cristo, né, apresentando-se a João em seu poder e sua glória, ele diz, tudo que você vê, escreve em um livro. Esta ordem se repete por várias vezes, tá certo? Em Apocalipse 1, de 11 a 19, Apocalipse 2, de 1, 8, 12 e 18, Apocalipse 19, 9 e Apocalipse 21, 5. Então, por várias vezes, no livro de Apocalipse, tá certo? Se repete essa ordenança. Tudo que você vê, escreve em um livro. Então, na verdade, o Senhor queria que a revelação ela fosse estendida a toda a humanidade, para que todos soubessem o que realmente João viu ali. Tá? A força e poder de Jesus glorificados são apresentados nos símbolos revelados no texto. Tá certo? Mostra a forma como ele se apresentou. Está lá em Apocalipse 1, de 12 a 16. Vamos ler. O verso 12. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes talares e cingido na altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão 7 estrelas, e na sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Então, Jesus ele se apresentou a João dessa forma aqui. Porque existe, meus irmãos, muitas pessoas que dizem o seguinte: Jesus está voltando. Né? Jesus está voltando, claro, a gente sabe que ele está voltando. Mas ele não vai voltar naquela aparência de 2020 anos atrás, não. Ele não vai voltar como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já veio para fazer isso. Tá certo? Quando Jesus ele voltar, a segunda vinda dele a essa terra, a Bíblia diz que ele vai vir com o seu poder e na sua glória. Ele não vai voltar para ser humilhado como ele foi, não. Ele não vai voltar para morrer, para dar vida a mais alguém, não. Não. Ele vai voltar para buscar a igreja, buscar aquelas pessoas que o reconheceram como Senhor e Salvador. Então ele vai voltar para isso. Ele não vai voltar mais para ser caridoso com ninguém, não. Por isso que nós estamos aqui de manhã, de tarde, de noite, de feriado, todos os dias. Estamos falando, Jesus está voltando. Se arrependam, mudem sua vida, deixem
prática pecaminosa, porque Jesus está voltando. Quando ele voltar, meu irmão, a porta da graça se fecha. Nós estamos vivendo hoje na época da graça, na era da graça. Era do perdão, era da misericórdia. O camarada ele pode ter feito o que ele quiser ter feito aí fora. Matado, roubado, se prostituído, usado a prática homossexual. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele pode se arrepender, meu irmão. Ele pode mudar de vida. Ele pode voltar. Ele pode sair do pecado. Ele pode aceitar Jesus como Senhor e ser liberto de tudo aquilo ali. Ele pode fazer isso. Agora, na volta de Jesus, na segunda volta, a Bíblia diz que o céu vai se rasgar de cima a baixo. E o Filho de Deus vai vir buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho. Dos que estão vivos e dos que estão mortos. Tá certo? A Bíblia diz que vai haver na volta de Jesus vai haver uma ressurreição dos mortos. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Após essa ressurreição, após todos verem o Senhor no seu poder e na sua glória, como a própria palavra diz, todos vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Todos, meus irmãos. Hitler, Stalin, quem você imaginou aí que foi líder político e religioso aí, que maltratou a humanidade, que fez coisas pesadas contra a humanidade, todos esses vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Porém, vão reconhecer tarde demais. Uns vão ressuscitar para a vida eterna, ao lado de Deus. E outros vão ressuscitar para a perdição eterna, longe de Deus. Mas todos irão reconhecer que Jesus é o Senhor. Então Jesus ele se apresenta a João da forma que ele é. Verdadeiramente ele é. Não aquela forma de 2020 anos atrás. A visão foi recebida no dia do Senhor, ou seja, no domingo. Tá certo? No domingo. Vamos ver aqui onde é que fala. Aqui, ó. O verso 10. Tá certo? Capítulo 1 de Apocalipse, o verso 10. Diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Foi no domingo. Tá certo? Não foi no sábado, foi no domingo. Ele foi arrebatado, o próprio João está dizendo, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Significa dizer no domingo. Nesse tempo da revelação, já era de costume da igreja se reunir aos domingos para celebrar o Senhor. Nesse período da revelação já era de costume, certo? A igreja se reúne nos domingos. Por que a igreja se reúne nos domingos? Isso aqui, inclusive, muitos crentes ainda têm dúvida. Mas, rapaz, no Velho Testamento dizia que as reuniões no templo, era para guardar o sábado. Era assim, tá certo? Na Antiga Aliança, se guardava realmente o sábado. O sábado era um dia sagrado, um dia consagrado ao Senhor. Isso aí ninguém está errado, não. Na Velha Aliança era isso mesmo. Mas a partir do momento que Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, domingo, a ressurreição do Senhor foi no dia domingo, tá certo? Primeiro dia da semana. Tem muitas pessoas que não concordam com isso, nós precisamos respeitar, mas é a palavra de Deus que diz isso. O dia do Senhor, domingo. E por que nós celebramos ao Senhor aos domingos? Nós celebramos ao Senhor todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias nós celebramos ao Senhor. Agora, o dia de reunião nos templos, nós estamos guardando esse dia para a nossa reunião nos templos. Por quê? Porque foi o dia que ele ressuscitou. A velha aliança foi cumprida, toda ela. Jesus cumpriu tudo. E ele nos traz uma nova aliança, que é através do seu sangue. Tá bom? Então, para que as pessoas entendam isso. Tem muita gente que ainda não entende por que se guardava o sábado na velha aliança, no Antigo Testamento, e hoje nós guardamos o domingo, devido Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, para nós que fazemos parte de uma nova aliança, tá? O Israel de Deus somos nós, tá bom? Então nós guardamos, agora guardamos o domingo
para celebração. Mas se alguém precisar trabalhar no domingo, meu irmão, vá trabalhar, meu irmão. Você tem que manter a sua casa. Mas o coração, você tem em coração, você tem no coração que Jesus ressuscitou para nos dar vida no domingo. E tem muitas pessoas hoje que estão guardando o sábado, tá? Guardam o sábado com fervor, são fiéis. Mas, meu irmão, você não está mais debaixo de um jugo. Você não está mais embaixo de uma obrigação. Não, você é livre em Cristo, meu irmão. Você é livre em Cristo. Tá certo? Agora, se você quer guardar o sábado, meu irmão, nós precisamos respeitar. Eu tenho muitos amigos que são adventistas, muitos. São pessoas de caráter, são pessoas que são fiéis a Deus, são pessoas que são íntegras. A gente não pode negar. Tá? E eu não estou dizendo que por eles guardarem o sábado, eles estão perdidos. Não, fulano guarda o sábado, ele está no inferno. Meu irmão, que conversa doida é essa? O homem só vai para o inferno. Escute isso. O homem só vai para o inferno se ele não aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Não existe outro caminho que leve o homem ao inferno. Tá certo? Só vai para o inferno aquelas pessoas que não aceitarem Jesus como Senhor da sua vida. Ele pode guardar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo. Tá? Ele pode ser o religioso mais fervoroso que possa existir nessa terra. Ele pode doar todos os seus bens para os Ele pode doar todos os seus bens para os pobres. Ele pode fazer o que ele quiser, meu irmão. A pessoa mais caridosa, a pessoa mais amorosa, a pessoa que não pode ver um mendigo no meio da rua que quer dar de comida, que quer dar roupa, ele pode ser a melhor pessoa do planeta Terra. Se ele não aceitar em vida Jesus como Senhor, ele vai para o inferno. Não tem outro. Não tem, meu irmão. Eu não tenho como dizer outra coisa a você, não. Eu não tenho como falar outra coisa. As pessoas pensam que o céu é lugar de gente boa. Não, só vai para o céu quem é bom. E só vai para o inferno quem é ruim. Né? A gente tem na cabeça isso. As pessoas que serão lançadas no inferno são pessoas ruins. Não. As pessoas que serão lançadas no inferno serão aquelas que não aceitaram Jesus como Senhor. Caridosas, pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que se doavam para a vida dos outros. Se essas pessoas que eram boas, que faziam coisas boas, elas não aceitarem Jesus como Senhor, elas estão condenadas ao fogo do inferno. Não tem outra explicação. Tá? Então, os destinatários da revelação. Para quem João escreveu a carta que foi ordenada por Jesus? Quem foi? Quem seriam os destinatários? Tá certo? Está lá em Apocalipse 1:11. Vamos ler. Que dizia: o que vê, escreve-o num livro e envia-o para as 7 igrejas que estão na Ásia. Olha aqui as igrejas quais são: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes, e a Filadélfia e Laodiceia. Então, essas 7 igrejas da Ásia, essa região da Ásia Menor aqui, hoje é a Turquia, tá certo? Só uma questão de curiosidade para a gente entender, mas foram essas 7 igrejas aqui que as cartas foram endereçadas, tá? Estas igrejas nos ensinam importantes lições. O que é que essas 7 igrejas nos ensinam como lições? Vamos lá. Primeira, Cristo é conhecido na igreja e por meio da igreja. O verso 12 e o verso 13 do capítulo 1 de Apocalipse falam sobre isso. Vamos ler. 12 e 13. E voltei para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho do homem, vestido
com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Então, lá em 1 Apocalipse capítulo 1, o verso 12 e o verso 13, diz que Cristo é conhecido na igreja e por meio da igreja. Não existe outra organização, vamos assim dizer, que vá apresentar Jesus. Jesus ele tem de ser apresentado pela sua igreja, pela noiva do Cordeiro. É o que nós estamos fazendo todos os dias aqui. Estamos apresentando Jesus como solução para toda a humanidade. Segundo ponto, Cristo está no meio da sua igreja, em ação como resposta para as suas expectativas. Cristo está no meio da sua igreja. Não existe igreja sem Jesus fazer parte dela. Não existe igreja sem Jesus estar no meio dela. Não existe, meu irmão. Tá? E como resposta para as suas expectativas. Quais são os questionamentos que a igreja pode fazer hoje? Jesus vai voltar quando? Um dia ele vai voltar, meu irmão. Mas o que você precisa entender é que ele vai voltar. A data pode ser que eu não veja, eu não esteja vivo, né, para vê-lo voltar. Pode ser, não sei. Mas eu tenho uma imensa expectativa de ser arrebatado, de não provar a morte. Eu tenho. Mas pode ser que não, que precise morrer primeiro, não sei. Mas a minha expectativa é de vê-lo, é de não provar a morte, é de ser arrebatado. A minha expectativa é essa. Certo? Está lá no verso 13. A igreja nem sempre é aquilo que apresenta ser. Vamos ler o texto de Apocalipse 2, o verso 2. Conheço as tuas obras. Olha o que é que ele fala aqui. Isso é Cristo falando, tá? Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. O verso 9. Conheço a tua tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Olha aí. O verso 13. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome, e não negastes a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nem sempre, meu irmão. A igreja nem sempre é aquilo que parece ser, que apresenta ser. Nem sempre. Passamos por problemas e passamos por dificuldades. Isso é um aspecto. Passamos por dias ruins. Passamos por momentos de tribulação. Mas precisamos manter o foco, que é Cristo. Como do outro lado da moeda, existem pessoas que estão dentro da igreja e não fazem parte da igreja. Como assim, Davi? Vou ser mais objetivo para você. Existem pessoas que estão há 50 anos dentro da igreja, pregam, né? São diáconos, alguns se tornam pastores, outros se tornam evangelistas, missionários, mas não fazem parte da igreja do Senhor. No dia que Jesus vier buscar a igreja, não vão com Jesus. Não, Jesus não vem buscar eles. Por quê? Porque estão ali com uma máscara, meu irmão. Tem pessoas que eu vejo hoje, nos nossos dias atuais, pessoas que dizem o seguinte: Davi, eu não vou falar com relação à homossexualidade não, porque, sei lá, o evangelho já é tão marginalizado. Que evangelho marginalizado, irmão? A Bíblia diz que nós somos testemunhas de Cristo, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos pessoas que precisamos falar a verdade para que as pessoas saiam do erro. Para que as pessoas saiam do erro. Se chegar uma pessoa para você hoje, um governante, sei lá, um ministro de Estado, um presidente da República, e disser assim: a partir de hoje, está proibido a leitura da Bíblia, está proibido os cultos nas igrejas, está proibido a ministração da palavra, o que é que a gente vai fazer, meu irmão? A gente vai parar?
Que importa obedecer a Deus ou aos homens? Estamos debaixo de leis. Mas precisamos entender que precisamos obedecer aquelas leis que vão a favor do nosso Deus, da palavra do nosso Deus. Mas as leis que são contra o nosso Deus, que são contra os princípios cristãos, não, meu irmão. Não. Pode surgir a lei que for. Não, a partir de hoje não se pode mais fazer live falando de Jesus. Ah, pô, eu vou fazer live falando de Jesus. Não, mas você vai preso, não tem problema. Lá dentro da cadeia eu vou falar de Jesus do mesmo jeito. Irmão, os apóstolos que estiveram aqui antes da gente, meu irmão. Tá o caso de João. Foi preso devido à questão da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Paulo foi preso, foi decapitado porque falava do evangelho, pregava o evangelho. Aí você acha que a gente vai ser diferente? É? Você e eu precisamos agradecer a Deus todos os dias pelo país que a gente vive ainda. Tem a liberdade religiosa, você pode pregar nas praças, você pode falar dentro dos templos sobre homossexualidade, que é pecado. Você pode falar que não tem problema nenhum. Ainda se pode falar, ainda é liberado, vai chegar um dia que não vai ser. Mas ainda é, então glorifique a Deus por essa liberdade, meu irmão, e prega o evangelho em tempo e em fora de tempo. É o que a palavra diz. Cristo anda no meio da igreja para dar oportunidade de arrependimento antes de aplicar o juízo. Cristo ele anda no meio da igreja para dar oportunidade de arrependimento. Aquelas pessoas que estão dentro da igreja ainda não são da igreja, elas precisam se arrepender para que tenham a oportunidade do arrependimento antes de aplicar o juízo, antes da volta dele. Porque o juízo, meus irmãos, só vai ser aplicado quando ele voltar. Tá? Quando Jesus voltar a essa terra, vir buscar a sua igreja, o juízo será aplicado. Ou quando você fechar os olhos. Tá? Eu e você, enquanto estamos vivos nessa terra, nós temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e aceitar Jesus como Senhor. Para que tenhamos salvação eterna. Caso o homem não faça isso em vida e ele morrer, após a morte, meu irmão, não adianta choro, não adianta vela, não adianta, desculpe, meus irmãos, as pessoas que são católicas, que eu tenho muitos amigos católicos, demais, meu irmão, demais mesmo. Pessoas que eu amo de coração, são católicas, andam comigo. Mas eu preciso dizer a você, não adianta choro, nem vela, não adianta missa, nada. Depois da morte segue-se o juízo. É nessa vida que o homem vai decidir a eternidade dele qual será. Após a morte, não adianta nenhum tipo de culto, nenhum tipo de cerimônia. Não adianta. Depois da morte, segue-se o juízo. O autor da revelação, Apocalipse de 12 a 16, a gente já viu, né, Jesus nesses versos, ele se apresenta da forma que verdadeiramente ele é. Nesse ponto temos o chamado da parte de Deus para João. Ele divide-se em 4 itens. Esse chamado divide em 4 itens. Qual é o item? O contexto de João, verso 9. Capítulo 1, verso 9. Vamos ler. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança de Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele aqui se apresenta, é o contexto de João. Quem era João? Servo. João ouve, verso 10 e o verso 11. Ele ouve a voz daquele que está chamando como uma voz de muitas águas. Está lá no verso 10 e o verso 11. João recebe a visão dos versos 12 a 16. Ele vê Jesus da forma que ele é. João entende a missão. Verso 17 a 20, vamos ler aqui. Quando o vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas.
Ele entendeu a sua missão, dos versos 17 a 20 do capítulo 1. O apóstolo foi exilado na ilha de Patmos, devido à perseguição do imperador Domiciano aos cristãos. Então, agora, a gente vai demorar um pouquinho mais, porque eu preciso entender, preciso apresentar a vocês que estão assistindo a live, ou o vídeo posteriormente, por que Domiciano colocou ele preso lá, na ilha de Patmos, tá certo? E isso não está na Bíblia. A Bíblia mostra ele preso, certo? Agora, a história da trajetória de João, tá certo? É que fala sobre essa questão aqui de Domiciano, essa que eu vou falar para vocês agora, tá certo? Os gregos, eles eram, além de serem pais da medicina, filosofia, enfim, eles eram muito inteligentes, eles tinham um quê a mais, eles eram místicos, tá certo? Eles criam em coisas que não existiam e não existem, certo? Eles eram tão místicos que na época eles tinham lá na Grécia um monte chamado Monte Olimpo. E nesse Monte Olimpo eles tinham a ideia de que no topo desse monte, o deus dos deuses deles, que era Zeus, a mitologia fala sobre isso, esse deus ele era o deus top, era o deus dos deuses. E lá nesse Monte Olimpo, eles tinham a certeza que era um lugar sagrado. Porém, os deuses daquela época, aí tinha, né? A mitologia fala sobre Zeus, sobre Hades, que era irmão de Zeus que governava o inferno, e tinha o irmão de Zeus, que era Poseidon, que governava os mares. E Zeus era o deus dos deuses, tá certo? Era o maior entre eles. Porém, esses deuses eles tinham uma fraqueza. Imagina aí um deus com fraqueza. Mas eles tinham uma fraqueza, que na verdade eram as mulheres humanas. Então, na mente dos gregos, os deuses que estavam no topo desse Monte Olimpo desciam e tinham um relacionamento amoroso com as mulheres humanas. E desse relacionamento surgiam aqueles que eram chamados de semideuses. Que a gente vê a questão de Hércules, vê a questão de Perseu, enfim, e outros que tem por aí. Tá certo? Eu não lembro bem dos demais, mas os mais conhecidos, né? Era Thor, né? Na mitologia, né? Nórdica. Tinha Thor, tinha Loki, enfim. Então esses homens, que eles imaginavam, isso é mitologia, isso não existiu, eles eram semideuses. Por quê? Porque esses homens, eles eram o fruto do relacionamento dos deuses com os seres humanos. Então, os gregos tinham essa ideia. Então, baseado nessa ideia, eles construíram, eles fabricaram uma ilha chamada Ilha de Patmos. Que, na verdade, a tradução da Ilha de Patmos é relacionada à Ilha Rochosa ou à Ilha das Bestas Feras. Por quê? Porque existiam homens, naquela época, que eles eram, a história diz isso, tá? Que eles eram jogados, amarrados, mãos e pés, dentro de lagos, dentro de rios, nos mares, e eles não morriam afogados. Passavam 30 minutos, 40 minutos sem respirar e não morriam. Alguns deles foram enforcados em galhos de árvores e o pescoço não quebrava. Então eles entendiam que esses homens, que teoricamente não conseguiam morrer como um ser humano normal, eles entendiam isso, eles eram filhos dos deuses, então eles eram semideuses. Então lá nessa ilha de Patmos, tá certo? Eles eram colocados lá. Eles tinham uma ideia de que ao redor da ilha existia um encantamento, devido àquele povo estar preso ali, possíveis semideuses. Então eles tinham essa ideia. Então João ele foi lançado lá por qual motivo? João foi lançado lá porque Domiciano, esse imperador que a gente está vendo aqui, que a gente está falando sobre ele, ele se considerava um deus. Chegando ao ponto de colocar imagens suas em todo o império para que as pessoas pudessem reverenciar, se ajoelhar, adorar a imagem, enfim. João foi um dos tais. João nessa época estava com uma média de uns 90 anos de idade. Quando João estava vivendo com Cristo na terra, Cristo não tinha sido ascendido ao céu, João tinha uma média de 30 anos de idade. Fazia 60 anos que Jesus tinha ascendido ao céu. João hoje, nesse período do Apocalipse, antes de ser exilado na ilha de Patmos, João estava pastoreando a igreja de Éfeso.
Então, Domiciano, que era o imperador da época do Império Romano, Domiciano mandou capturar João e trouxe até a presença dele, porque ele soube que ainda existia um dos discípulos de Jesus vivo, o único vivo ainda, que era João. Então ele levou João lá, na presença dele, no império, e deu uma chance a João. João, é o seguinte, eu vou lhe dar a chance de você negar Jesus. Isso a história diz isso, tá certo? Vou lhe dar uma chance de você negar Jesus. E você vai dizer abertamente que você não tem ele como Senhor, não tem ele como Deus e me tem como Deus. E a história diz que a resposta de João foi a seguinte: eu não posso negar aquele que deu a sua vida por mim na cruz do Calvário. Então Domiciano, como ele era mau, perverso, ele inventou uma técnica de tortura para os cristãos que nunca tinha sido usado antes, mas que iria ser usada com João. Um tacho gigantesco com azeite fervendo dentro. Isso é a história que diz. E Domiciano olhou para o velho João e disse assim, ó, se você não negar Jesus e não me adorar, você vai ser jogado dentro daquele tacho de azeite fervente. A história diz que João falou assim para o imperador: queria eu ser jovem para ir correndo e me jogar dentro daquele tacho, porque ele não seria a minha sentença, mas ele seria o veículo que iria me levar diante do meu Salvador. E a história diz que os seus soldados, os seus algozes, pegaram João e jogaram dentro daquele tacho de azeite fervendo. As pessoas que estavam vendo viram uma cortina, a história diz isso, viram uma cortina de fumaça se erguer, né, naquele tacho. Como a gente às vezes vai cozinhar alguma coisa, fritar alguma coisa, né, que o óleo está muito quente, quando a gente joga um pedaço de carne, o bife, o ovo, enfim, sobra aquela fumaça. Da mesma forma, o corpo de João, quando bateu no azeite, subiu aquela fumaça. A história que diz isso. Quando subiu, as pessoas, quando viram aquilo ali, pensavam que quando aquela fumaça baixasse, iriam ver o corpo de João sendo frito. A ideia era essa, porque a ideia é essa. Mas quando, a história diz, quando aquela cortina de fumaça baixou, as pessoas viram João sentado no meio do azeite, sem ter dano nenhum. Aí Domiciano, quando viu isso, disse, não é um homem, é um semideus. Jogaram João na ilha de Patmos, preso, por causa do amor a Cristo e por causa do Evangelho. Então, isso que eu contei para vocês é a história que fala isso. A Bíblia não relata isso, mas a história diz isso, para vocês entenderem por que João foi parar lá. Tá certo? Foi neste lugar que o mesmo recebe a revelação. Foi na ilha de Patmos que João recebe a revelação. Afirma-se que o apóstolo é o autor do livro, porém prefere-se dizer que o mesmo escreveu, logo o autor seria o próprio Jesus. Ele só escreveu. Né? Ele escreveu o que Jesus disse, escreva. Tudo que você vê, escreva num livro. A reverência diante do revelador. Apocalipse 1,17. Como se estivesse morto. João se impressionou com a rapidez da revelação, onde o mesmo via um ser celestial se aproximar e o mesmo ainda não sabia que era Jesus. Quando ele viu aquele ser celestial se aproximar dele, ele ainda não sabia que era Jesus. Porque ele não tinha visto Jesus daquele jeito. Né? A narrativa do impacto é a mesma que outros servos tiveram ao receberem visões do Senhor. Daniel 8,18, Daniel entrou em transe. Ficou atordoado. Em Daniel 8,27, ele desmaiou e ficou doente ao receber revelações, a revelação de Deus. Então João, ele caiu como morto. Tá certo? Então, Daniel, a gente vê essas duas questões. Ele entrou em transe, ficou meio alucinado quando teve a revelação, e em outra situação, ele desmaiou e ficou doente. Então ele pôs a mão direita sobre mim. O propósito foi levantar e reanimar o apóstolo para que o mesmo pudesse receber a revelação. Quando o Senhor viu que ele caiu como morto, a ideia foi levantá-lo. Não, você vai ter de ficar vivo para receber essa revelação. Você é que vai escrever o que você está vendo. Então você precisa estar de pé. Tá certo? E disse, não temas.
O fato de ser o Salvador, embora aparecesse nesta forma de majestade avassaladora, era uma razão pela qual João não deveria ter medo, porque ele era o Senhor dos Senhores. Ele agora estava com todo o poder. Eu sou o primeiro e o último. Esta é uma das razões pela qual João não deveria ter medo. O Senhor é eterno. O mesmo deve ser adorado e reverenciado e reconhecido na sua eternidade. Jesus Cristo, ele hoje, por nós que cremos na palavra dele, que entendemos que ele é o Senhor, precisa ser reverenciado, adorado e reconhecido em sua eternidade. Hoje, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A identificação dele, Apocalipse 1, de 18 a 20. E o que vivo fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então a identificação dele, ele está se identificando com a revelação. Estes versículos estão relacionados com a missão de João. Como vemos com frequência no chamado dos profetas, após uma visão vem o comissionamento para uma missão específica. A gente pode ver isso lá em Isaías 6, de 1 a 8, Ezequiel, de 1, 28 e 2, 21. A gente vê que após a revelação vem o chamado, vem o comissionamento. Você vai ser isso, né? Diante do temos, há uma palavra de... Diante do temor, há uma palavra de segurança, não temas. Daí a ênfase do seu poder pós-insurreição no verso 18. Quando Jesus disse assim, meu irmão, não temas, não tema não. Porque ele é o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Após a ressurreição, todo o poder é lhe dado no céu e na terra. João recebe a ordem para escrever, versículo 19, novamente. Tudo que você vê, escreve num livro. Esta ordem já apareceu no verso 11. João recebe a visão e ela continuará em toda a revelação. Sua missão é registrar por escrito tudo que será mostrado a ele e enviar às igrejas. Tudo precisa ser enviado às igrejas. No verso 20, Jesus reafirma a declaração dos versículos 13 e 16 e esclarece. O que é que ele esclarece? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então ele está dizendo o que estava representando ali. Vemos a declaração triunfal do Cordeiro. E tenho as chaves da morte e as chaves do inferno. Apocalipse 1,18. Ou seja, ele está no controle. O poder do inimigo é limitado. O inimigo tem poder, porém um poderzinho limitado, viu? Não é igual ao dele, não. Ele vive. Jesus vive, meu irmão. Tenha certeza disso. A nossa conclusão. O capítulo 1 apresenta uma introdução do livro. O capítulo 1 mostra essa introdução. Tá certo? O mesmo tem importância significativa para a compreensão da visão apocalíptica do Cordeiro de Deus para a igreja. Então ele apresenta o Cordeiro de Deus para a sua igreja. O capítulo nos esclarece quanto ao propósito, autoria e destino da revelação. Qual é o propósito da revelação? Qual é a autoria e qual o destino? As 7 igrejas. Para que o homem entendesse que Jesus é o Senhor, que ele vai voltar e que todo o poder está na sua mão. Tá bom? Então que Deus nos abençoe. Essa foi a nossa lição 2. Terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir, nós estaremos postando aqui para vocês a lição 3 do 4º trimestre de 2020. Tá bom? Peço a você que utilize o slide. O slide vai estar na descrição do vídeo. E também vai estar lá no nosso grupo Compromisso com EBD, lá no WhatsApp. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar para que a gente possa finalizar a nossa ministração de hoje. Tá bom? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado por esse dia e obrigado por essa rica oportunidade de falarmos das tuas grandezas. Supre, Deus, as nossas necessidades. Nos ajuda a fazer a tua vontade. E nos prepara, Deus, para melhor te servir e nos prepara para a tua vinda gloriosa. Abençoa todos aqueles que estiveram conosco nessa live
e aquelas pessoas que irão ver o vídeo, que o teu nome possa ser glorificado. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Terça-feira que vem estaremos com a lição 3 do quarto trimestre de 2020, que Deus possa abençoar.